Evangelho, terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentaram a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda: O tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje, nós já o encontramos nessa última parte do itinerário de conclusão do ano litúrgico. E hoje a Santa Liturgia nos propõe um retorno sobre o anúncio de Jesus a respeito da cidade de Jerusalém. Aquilo que acontecerá e que depois se confirmou historicamente a respeito da destruição da cidade de Jerusalém. Uma página difícil sobre a história da cidade santa de Jerusalém, mas que ao mesmo tempo nos ajuda a compreender um pouco mais a grandeza da soberania de Deus e ao mesmo tempo o quanto o Senhor nos chama a buscar nesse tempo as coisas do alto. Não significa por nada uma atitude de desprezo de Jesus ou uma declaração de Jesus que a admiração por aquilo que havia sido construído, que era o templo, e toda a sua beleza e grandeza, fosse algo condenável. Mas Jesus estava chamando os seus interlocutores a olhar a grandeza do templo que é edificado pelas próprias mãos de Deus. Diante deles estava Cristo e a edificação da igreja, mas os seus olhos se orientavam para aquilo que não era essencial diante de Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós somos pedras vivas do templo espiritual, que é a igreja. Somos membros do corpo de Cristo. E hoje a Santa Liturgia nos entrega a beleza da memória de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Cecília foi entregue em matrimônio a Valeriano, que no período em que viveu, Cecília participava da antiga nobreza romana. Então, era uma das famílias nobilitárias de Roma, que abraçou a fé, mas não apenas abraçou a fé, Cecília também fez um ato de consagração pessoal a Deus. E por ocasião das suas núpcias, ela se apresenta ao seu esposo como pedra viva de Cristo. Como assim, Padre Fábio? Ela se declara cristã e leva ele a compreender que um anjo do Senhor a acompanhava, ou seja, que Deus havia acolhido o seu voto de consagração. Obviamente, isso causa perplexidade no seu esposo. Mas veja, meus irmãos, naquele momento, o Papa estava refugiado na região das Catacumbas, aqui atrás, na Via Ápia, bem pertinho de onde
a gente tem a nossa paróquia. Aliás, o nosso território paroquial termina exatamente no confim da Via Ápia, da grande catacumba de São Calixto, que é um lugar belíssimo e que tem uma organização, uma estruturação arqueológica dos salesianos que merece. Recomendo sempre, os grupos que vêm em peregrinação a Roma, não deixem de fazer esse percurso histórico, não deixem de incluir essa visita, porque é um mergulho na experiência e no testemunho dos cristãos dos primeiros séculos. E lá foi sepultada também Santa Cecília. Mas naquele momento, Santa Cecília então diz ao seu esposo Valeriano de ir até as catacumbas conversar com o Papa a respeito disso que era o ato de consagração que ela havia feito. E dessa forma, com perplexidade, mas ao mesmo tempo agitação, Valeriano foi ao encontro do Papa e Tibúrcio, seu irmão, o acompanhou. Aqui tem uma passagem muito importante e delicada. É claro que Santa Cecília, durante aquele período, rezava intensamente pela conversão do seu esposo. Olha que interessante. Num tempo de perseguição, sabendo que para manter o seu voto e o seu compromisso com Deus, deveria se expor não apenas dando o conhecimento de sua fé, mas publicamente realizando uma renúncia, arriscava o martírio. E o martírio, para sua condição, poderíamos dizer assim, era o que se esperava, pelas decisões e pelo ato que ela realizou. Entretanto, Cecília focaliza o que era essencial. Desse matrimônio, eu posso levar o meu esposo para junto do meu Senhor. E intercede por ele de maneira que ele pudesse ter a sua conversão. Mas eis que chega o período do matrimônio e ele ainda não tinha tido a conversão. E como última súplica, ela então pede para que ele, que a amava, pudesse entendê-la conversando com o Papa. E naquele momento acontece algo que seria, digamos assim, impensável por muitos. Indo a uma região onde ele mesmo poderia se comprometer por estar visitando, pois sabia-se que ali os cristãos faziam um lugar de encontro, tanto ele quanto o seu irmão vão ao encontro do Papa e depois de um tempo de conversa, tudo isso vem da narrativa do Martírio de Santa Cecília, uma obra antiga do V século, um pouco depois, quase 200 anos, enfim, depois da vida de Santa Cecília, então uma obra tardia, mas que conta a história de Santa Cecília. E naquela conversa com o Papa, ambos se converteram. Mas não apenas se converteram, abraçaram um ofício que naquela época era muito delicado. Aquele de recolher os corpos dos mártires para dar a eles uma sepultura digna. Aqui se acrescentam duas coisas significativas. A primeira, o fato de que eles abraçaram a fé e receberam o batismo, depois desse encontro com o Papa, e como obra de misericórdia, o fruto da ação, digamos assim, pastoral desse batismo, e a gente poderia fazer essa pergunta para a gente, na nossa vida de batizados, quais foram os frutos pastorais que o nosso batismo gerou? Ou seja, depois que renasci em Cristo, pelas mãos do Senhor, eu fui levado em qual direção para cuidar e amar dos membros da sua igreja, para chamar para junto de si aqueles que Deus ama desde toda a eternidade. O Senhor me conduziu por suas mãos em qual direção? E hoje Ele me conduz com suas mãos em qual direção? Então essa é uma pergunta muito significativa, porque às vezes a gente olha a nossa vida pastoral como um efeito intuitivo. Me agrada aquilo, isso me parece uma coisa boa, eu gosto de fazer aquilo, então eu vou. Muito polarizado sobre o nosso próprio interesse e pouco digerido nesse relacionamento com Deus, que não é que diga que a sua sensibilidade pessoal e o seu gosto deva ser deixado ou deva ser ignorado,
Mas essa atitude de submissão a Ele, de obediência a Ele, de docilidade ao falar dele. Afinal, a pastoral é cuidar de algo que é do meu Senhor. E que alegria para Ele me ver cuidando das suas coisas, mas a alegria maior se eu estiver cuidando daquilo que Ele espera mesmo que eu cuide. Porque ali há uma dupla satisfação. A satisfação de cuidar das coisas do meu Senhor e de obedecer à sua vontade. Então, mais vale viver assim do que do primeiro modo. É essa a proposta. E hoje a meditação nos ajuda a perceber isso. Desse modo, Valeriano e Tibúrcio, depois da conversão, se propuseram, segundo a inspiração de Deus, a cuidar, ao realizar esse trabalho que era muito delicado. Recolher o corpo dos que foram martirizados para levá-los a um digno sepultamento. E ali cumpriam também um outro ofício, recolher pelas estradas o corpo das crianças mortas que eram abandonadas. A mortalidade infantil naquela época era muito grande e as crianças elas eram frequentemente abandonadas com o restante do lixo que era lançado para que se perdesse, né? Ou então que era jogado no lugar onde se jogava o lixo público. E muitos desses que agora me escapa o nome, tinham um nome próprio, esse ofício de caridade, iam lá para dar a digna sepultura e com tanto carinho recolhiam o corpo dos bebês que eram abandonados depois que morriam e dava a eles uma sepultura junto ao túmulo dos mártires. O que a família não deu para o seu pequenino, que depois, logo, a mortalidade infantil era muito comum e não tinha, na tradição não cristã, uma estima grande, uma vez que está morto, se dispensava o corpo, mas os cristãos olhavam com o senso da eternidade, da vida eterna, e com amor vendo que aquela criança que já é um filho de Deus, isso para o cristão é inegável desde o momento da concepção, isso durante toda a história não teve confusão, recolhiam aquele pequenino que fora abandonado pela sua família, mas não pela família de Cristo, não pela eclésia. E dessa forma sepultavam junto à catacumba dos mártires. E é muito comum que nas catacumbas a gente veja centenas de milhares de pequenas tumbas onde se colocavam o corpo dos bebês. Eles são muito pequeninas, você olha e fala, poxa, mas como é que pode ser tão pequenininho assim? Não dá para colocar aqui uma pessoa. Mas ali eram colocados 3, 4, 5, 6 bebês que eram sepultados ali, junto dos mártires. Aqueles que não foram batizados, aqueles que foram abandonados após o sofrimento, a dor, após a morte, não permaneceram abandonados para sempre. Porque o coração misericordioso de um cristão se levantou por eles em nome de nosso Senhor e os recolheu da tragédia de onde estavam, do abandono em que concluíram a vida, e deu a eles a dignidade da esperança, não numa necrópole ou não numa cloaca, numa lixeira, mas num cemitério, num lugar do repouso. O nome cemitério próprio do cristianismo, a introdução desse nome é nossa. Necrópolis era o lugar onde moram os mortos, e na antiguidade pagã se usava esse termo. Os cristãos introduzem um termo cemitério, que é o lugar onde se dorme, onde se espera o dia glorioso da ressurreição. Eles foram tomados nos braços e levados para junto dos mártires para esperarem a visão gloriosa de Cristo Senhor. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa! Santa Cecília esperava que o seu marido compreendesse a sua consagração, e o Senhor o fez consagrar-se também a ele, ao serviço dos mais abandonados e dos esquecidos, ao serviço do cuidado com aqueles que entregaram a vida a Cristo. E termina que, por primeiro, Valeriano e Tibúrcio entregam sua vida a Cristo. Terminam denunciados e condenados ao martírio. Cecília os assiste durante o martírio
e se ocupa ela de fazer pelo seu esposo e seu cunhado aquilo que eles fizeram por centenas de homens e mulheres e crianças. Recolhe seus corpos e os sepulta dignamente junto ao túmulo dos mártires, eles, mártires do Senhor. E pouco depois, ela mesma vem condenada, e chega o seu tempo de erguer a Deus um canto de louvor pelo testemunho do martírio. Cecília então vem martirizada, e inicialmente é lançada às chamas como uma forma punitiva por tudo aquilo que tinha promovido com seu discurso cristão. Mas as chamas não consomem o seu corpo e ela sai ilesa da fornalha, do rogo. Então um carrasco lhe acerta um golpe sobre o pescoço, que vai levá-la à morte, mas não a consegue decapitar completamente. E segundo a tradição, Santa Cecília, sem poder falar por causa do golpe de espada, espera pelo Papa. Antes de sua morte, em 3 dias permanece com essa ferida, esperando o Papa para poder recomendar a ele que todos os seus bens e tudo aquilo que possuía fosse cuidadosamente colocado a cuidado dos mais pobres e que pudesse ser para o bem de todos aqueles que esperavam em Deus por sua misericórdia. E ela sempre com suas mãos, pois não podia falar, anunciava o Deus unitrino a quem ela entregava e consagrava sua vida. E dessa forma Cecília completou seus dias. O patronato da música vem da narrativa. Ela é patrona dos músicos porque na narrativa do seu martírio tem uma frase que diz: enquanto os órgãos tocavam, cantava em seu coração, tão só para o Senhor. Essa frase é colocada no dia de suas núpcias. Enquanto se sonavam os instrumentos, Cecília, no íntimo do seu coração, cantava a Deus. Cantava a Deus os seus louvores, cantava a Deus a alegria de ter a sua vida em suas mãos, cantava a Deus a alegria de ser Ele o Senhor da sua história. Cantava a Ele a graça do sinal da cruz redentora, que nos céus resplenderá no dia da sua vinda gloriosa, como vai dizer São Cirilo de Jerusalém. O grande sinal da glória de Cristo é a cruz do Senhor. Cantava o triunfo da cruz que estava por acontecer na vida do seu esposo. Cantava o triunfo da cruz que estava a acontecer na história de Roma. Cantava o triunfo da cruz que estava acontecendo sobre todo o mundo. Cecília, que abraçou o crucificado, por ele viveu e se entregou. Ela foi pedra esplendente nesse templo de Deus, na construção do edifício espiritual. A santa que mais teve basílicas dedicadas em seu nome na história da antiguidade cristã. Muitos, de longínquas distâncias, vinham visitar a Basílica de Santa Cecília, que depois foi construída a principal sobre a sua casa, sobre a domus, sobre a casa onde sua família morava. Vinham visitá-la para pedir a Santa Cecília a graça de interceder por suas famílias. A graça de poder cantar com ela um canto de louvor a Deus pela conversão dos seus. Muitas e centenas de outras durante séculos, de outras mulheres, vieram à visita de Santa Cecília para falar do íntimo do seu coração a respeito da consagração de amor que estavam fazendo ou por fazer a Nosso Senhor na vocação da vida consagrada. E pedir a Ele: Senhor, guia-me naquilo que suscitastes em meu coração. Dai-me forças de perseverar no Teu chamado, no ato de entregar-me a Ti. E dessa forma, por séculos, a Basílica de Santa Cecília também foi um lugar de visitação para aqueles que se preparavam para se consagrar a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quantos amigos nós temos nos céus, conhecidos e notórios como Santa Cecília, mas outros como seu esposo, Valeriano, e seu irmão Tibúrcio, que praticamente pouco sabemos ou nem tomaremos ciência, muitos de nós
não tomarão ciência de quantos, como eles, viveram naquele período e entregaram sua vida. Nós não tomaremos ciência, talvez, da história de vida deles, mas nós estamos participando no efeito de suas obras de caridade e de amor. Porque aquilo que fizeram ecoou na história para a conversão de muitos corações que testemunharam depois, com ousadia e coragem, o nome de Cristo pelos 4 cantos da terra. Essa foi uma das coisas que me marcou quando fui à visita das catacumbas. Tantos são os nossos irmãos, santos, mártires, no anonimato, mas como o encontro com o testemunho deles, na verdade histórica, marca o nosso coração e acende a nossa alma. E não foram só os homens do nosso tempo que conheceram isso, mas os homens de muitos séculos tiveram a oportunidade de ver e de conhecer isso de perto. E quantos foram aqueles que, vivendo essa experiência do encontro com o testemunho dos nossos mártires, não tiveram as suas vidas inflamadas pelo ardor missionário, pelo ardor da caridade do Divino Espírito Santo e se lançaram com ousadia e coragem, como eu falei ainda há pouco, no serviço a Deus, à Igreja e ao próximo. Por isso, aproveitemos hoje para fazer essa grande passagem sobre a nossa escolha na vida pastoral. Estamos para começar um novo ano litúrgico. Coloca-te diante do teu Senhor e faz essa passagem com Ele. Senhor, eu quero te servir, quero cuidar da tua igreja, quero oferecer a minha vida no cuidado daquilo que é agradável a ti, naquilo que lhe faz, Senhor, feliz. Por isso, eu me coloco em tuas mãos. O Senhor sabe a inclinação do meu coração pelo gosto do serviço e do cuidado da caridade, nessa ou naquela pastoral. Mas eu te peço, ilumina-me, Senhor, pois eu quero estar onde lhe for mais agradável e mais oportuno, e ali eu quero lhe servir. A gente sabe que no nosso Brasil, geralmente, entre janeiro e fevereiro, se faz uma grande revisão dos projetos pastorais, a grande revisão para o início do novo ano e poder orientar os núcleos de pastorais e até mesmo as passagens das lideranças pastorais. Então eis aqui, vamos aproveitar o amparo de Santa Cecília e o testemunho dela na liturgia de hoje para fazermos essa preparação do nosso coração, a fim de que possamos juntar a esse ânimo e a esse gosto, a essa habilidade natural que temos por um cuidado ou outro pastoral, a alegria de continuar servindo a Deus, mas servindo em uma obediência mais estreita e assim oferecer a Ele as duas alegrias. A alegria de cuidar da sua igreja e a alegria de ser obediente ao desejo do seu coração. Que Santa Cecília nos ajude a cantar esse canto de amor ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Cecília, São Valeriano e São Tibúrcio, mártires do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Mártires, rogai por nós.